Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre agir e poder, sobre a questão dos valores, sobre ser, dever ser e o juízo de fato e juízo de valor. Bora lá? A questão do ser e dever ser, ou em outras palavras, dos fatos e valores, é central na ética, podendo ser expressa de muitas maneiras através de diferentes vocabulários. Desde os gregos se distinguia o domínio da natureza do domínio do ethos, dos costumes e das leis, sendo o primeiro objeto da contemplação e o segundo objeto da ação humana. Muita coisa mudou dos gregos até nós, principalmente a imagem da natureza, que se tornou também objeto da ciência. No fundo das mudanças, porém, permanece a ideia de que o reino da ética ou dos assuntos humanos é atravessado por uma espécie de contingência que não se encontra em outros domínios da natureza. Contingência que é tanto o espaço da afirmação da liberdade quanto do perigo de sua negação. Exemplo de um pequeno texto que introduz a ideia de valor, o fato mais marcante da vida humana é que temos valores. Pensamos em modos pelos quais as coisas poderiam ser melhores e mais perfeitas e, portanto, diferentes do que são, e também em modos como nós mesmos poderíamos ser melhores e, portanto, diferentes do que somos. Porque é assim, de onde tiramos essas ideias que vão além do mundo que experimentamos e parecem colocá-lo em questão, julgando-o, dizendo que ele não é satisfatório, que ele não é o que deveria ser? Claramente não as tiramos da experiência, pelo menos não de uma maneira simples. E é intrigante também que essas ideias de um mundo diferente do nosso nos conclamam, dizendo-nos como as coisas deveriam ser e que nós deveríamos torná-las assim. Christine Kosgard, As Fontes da Normatividade, da Universidade de Cambridge, tradução de Thelma Birchall. Optou-se por introduzir o tema da ética mediante a distinção entre ser e dever ser. Mas o professor pode traduzir a problemática a seu modo e apelar a autores e tradições que não são necessariamente os indicados aqui. Pretende, sobretudo, sensibilizar o aluno para uma dimensão fundamental da ética, qual seja da avaliação sempre possível do que é, em nome do que deve ser, a da sempre possível crítica e negação, ao modo de Platão, da prática efetiva das pessoas, em nome do que seria justo e correto fazer. Então, as condições prévias para ensinar, para a preparação do professor, indica-se o estudo do capítulo 5 do livro de Adela Cortina e Emílio Martinez, Ética, da editora Loyola. Esse livro fornece preciosas referências não apenas para este item específico, mas para o programa de ética como um todo. No tocante aos alunos, seus conhecimentos sobre movimentos sociais de protesto, de lutas por alguma causa, por exemplo, contra a escravidão ou pelos direitos das mulheres ou dos deficientes, podem fornecer um ponto de partida para se compreender a diferença entre o que é e o que deve ser. O que ensinar pode se tomar como ponto de partida a habilidade de distinguir entre as esferas dos fatos e dos valores, definida como proposta curricular. Isso pode ser feito mediante a exploração dos pares de conceitos, juízo de fato e juízo de valor, Então, juízo de fato e juízo de valor. Quando dizemos esta maçã é vermelha, tenho dor no pé, a matéria atrai a matéria na proporção direta das massas inversa do quadrado da distância. Estamos descrevendo uma realidade ou dizendo como as coisas são. Podemos dizer que estamos pronunciando juízos de fato. Lembrando que, no que diz respeito às ciências, a questão seja bastante complexa, pois sabemos que as ciências não lidam com fatos simples, mas com teorias, hipóteses e construções. Mesmo sendo assim, o objetivo maior da ciência é propor uma compreensão do que é a realidade, de como as coisas são. Já quando dizemos não se deve mentir ou é correto ajudar os outros, não estamos simplesmente descrevendo como as coisas são, mas prescrevendo, ou seja, dizendo como elas devem ser. Podemos identificar como uma característica geral do campo da ética o seu caráter prescritivo ou normativo. As várias éticas consistem em normas e leis que dispõem como as coisas devem ser. Daí que a linguagem da ética seja essencialmente prescritiva, enquanto a linguagem da ciência é essencialmente descritiva. A ética, no entanto, não diz respeito apenas a normas e leis, mas também a valores, melhor dizendo, a normas ou leis concretamente existentes, fundamentam-se em alguma concepção de bem. Algo que deve ser de determinado modo porque é considerado bom, bom e mal são categorias avaliativas, expressam valores, e os juízos nos quais aparecem essas expressões, assim como certo e errado, são chamados juízos de valor. Quando se diz que Pedro é um bom pai, não se está simplesmente descrevendo o que Pedro faz, por exemplo, que ele trabalha para sustentar seus filhos ou cuida da educação deles, mas se está também aprovando e recomendando este comportamento.
Daí que a ética tem uma dimensão avaliadora que é fundamentalmente ligada à sua dimensão prescritiva, pois quando digo que Pedro é um bom pai, estou avaliando e também recomendando que outros sejam iguais a Pedro. Um bom método como ensinar, né? Um bom método de ensino para este tópico são exercícios que demandam ao aluno que distinga entre a linguagem descritiva e a prescritiva, conforme desenvolvido no tema, né, na REA, ser, dever ser, juízo de fato e juízo de valor. A avaliação, o professor pode pedir aos alunos que encontrem em jornais e revistas o mesmo em textos poéticos e literários exemplos de dois tipos de linguagem, né? A que fala como as coisas são e a que falam como as coisas devem ser. Eles podem fazer um pequeno texto justificando por que cada um dos exemplos se encaixa em determinada categoria. Então, campo de investigação 2, agir, poder, os valores, ser, dever ser, Hume, o problema do ser e do dever ser. Né? Porque ensinar uma das mais importantes formulações do problema ético na relação entre o ser e o dever ser é a chamada lei de Hume. Podemos mesmo dizer que foi ele quem apresentou a questão em sua radicalidade, inaugurando uma série de debates que se prolongam até os dias de hoje. Assim, para uma abordagem estritamente filosófica deste ponto, sugerimos que o professor analise juntamente com o aluno a questão tal como posta pelo grande filósofo escocês. Né? Então é assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, hasta lá, até a próxima.